boa noite a todos. Estamos iniciando mais um programa Business 360, um programa em que conversamos com empreendedores, empresários e executivos numa visão 360 graus sobre o mundo dos negócios e do empreendedorismo. E conversamos também com todos aqueles que procuram fazer a diferença e nos inspiram, trazem inspiração pelas suas ideias, ações, projetos e trajetórias. O programa é apresentado por mim, Patrick Dorel, e por Abramo Maidec. Muito boa noite, Abramo. Boa noite, Patrick. Boa noite, telespectadores e internautas. Mais uma vez para apresentar o nosso programa Business 360. E hoje nós temos a satisfação de receber em nosso estúdio Dagoberto Tenaglia, CEO da Agasol. É um prazer te receber aqui, Dagoberto. Meu prazer, Abramo. Obrigado, Patrick. Prazer estar aqui com vocês. Tentar trazer para os internautas e telespectadores as tuas palavras. Ver se a gente consegue trazer algum tipo de inovação, trazer um pouco de motivação para todo mundo que está nos assistindo agora. Não, maravilha. E a gente sempre fala que uma das nossas grandes motivações é trazer justamente a inspiração, porque os nossos telespectadores, o pessoal que nos acompanha, quando tem a oportunidade de acompanhar uma entrevista com alguém bem-sucedido, se inspira. E isso motiva a pessoa a também tentar fazer algum tipo de empreendimento ou seguir a sua carreira de sucesso como executivo. E você, por ser, vamos dizer assim, um empreendedor bastante experiente e com bastante sucesso, e além de empreendedor agora também já trilhando por outros caminhos que a gente vai falar também, porque hoje, sem dúvida, o Dago vai lançar, a gente chama Dago carinhosamente. É um prazer. Está lançando um livro, nós vamos falar sobre isso também. Acho que uma das coisas que um empreendedor de sucesso tem de inspiração é contar a sua própria história. Né? Não tenha dúvida. Uma outra forma de trazer inspiração. Muito legal ter você hoje aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. É isso. E o tema da nossa entrevista de hoje é marketing de resultados. Exatamente. Que é a sua especialidade, por onde você trilhou aí na sua carreira. E com certeza marketing de resultados é algo muito falado hoje em dia, que você vai conseguir trazer bastante ideia, bastante inspiração para as pessoas. Mas antes da gente efetivamente começar a entrevista, eu vou chamar os comerciais dos nossos patrocinadores, a Euromotors, BMW e a Vericode. Primeiro, a Euromotors. Por favor, Paula. Essa é a loja conceitual que a Euromotors está planejando e vai inaugurar em breve aqui em Jundiaí. Euromotors, o maior grupo de marcas premium, carros e motos da América Latina, indo com bastante entusiasmo agora para a nossa cidade aqui em Jundiaí. Uma loja conceitual bem ampla, com várias áreas diferentes, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Você deixa o seu carro para fazer a manutenção, você vai ter ali um barbeiro, um coworking, um simulador, a criançada pode brincar também, então vai ser com certeza uma loja conceitual. Falando em inovação, aí está uma inovação, porque a ideia é que o cliente final passe o maior tempo possível tendo uma experiência de marca com a Euromotors BMW. A gente está vendo aí o interior desse projeto, que realmente é bem diferente, diferenciado, inovador. BMW, tanto carros como motos, né? Automóveis e motos. Linda loja. Muito legal, Muito grande. legal. Fica numa avenida bastante importante, a Avenida La Torre. Euromotors BMW. Muito obrigado a Euromotors. E agora vamos trazer o nosso segundo patrocinador, a empresa Vericode, Paula. Instalação ou manutenção de refrigeração residencial, comercial e industrial é com a Vericode. Vericode, uma empresa que está chegando com bastante determinação e sucesso aqui na região de Jundiaí, especializada em refrigeração, instalação e manutenção de máquinas residenciais, né, de refrigeração residencial, comercial e industrial. Ela conta com uma gama bem grande de parceiros, de grandes marcas que são
referência no mercado de refrigeração. A gente já vai dar uma olhada nas marcas que a Vericode representa. Olha a quantidade de marcas importantíssimas que a Vericode está trazendo aqui, com bastante sucesso para o mercado de Jundiaí região. Muito obrigado a Vericode também, muito sucesso. Bacana, legal. A gente agradece aí o apoio dos nossos patrocinadores. E a gente começa, Dagoa, a primeira pergunta sempre do programa é uma pergunta clássica já, né, Abramo, do nosso programa. Como eu disse no início, o programa trata de empreendedorismo e a primeira pergunta é justamente sobre isso. E aí, cada entrevistado que a gente traz tem a sua própria perspectiva sobre esse tema. E a pergunta é, em sua opinião, o que é ter espírito empreendedor? Eu tenho acompanhado o programa e eu tenho visto uma série de respostas, cada um com a sua verdade, né? E eu não vou fugir disso, evidentemente. Para mim, o espírito empreendedor se resume numa única palavra, que é inovação. E a gente não precisa entender como inovação a pessoa tendo que sempre criar uma coisa nova. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro, por exemplo, a uma Quinto Andar, que inovou numa maneira de alugar imóveis. Sem dúvida. Eu me refiro, por exemplo, num Henry Ford, que inovou na maneira de construir um carro. Então, eu acho que o que se resume no empreendedorismo é a inovação. É o cara estar sempre preparado para inovar. E não importa a área que ele esteja, não importa se ele está criando uma empresa nova, se ele está trabalhando como funcionário, colaborador de uma empresa. Eu acho que inovação está sempre presente na mente do empreendedor. A palavra inovação, fazer algo novo, né? Ter uma visão 360, boa. Ver uma oportunidade e, vamos dizer assim, não se conformar com o status quo. Fala, quero fazer algo novo, consigo melhorar alguma coisa na sociedade. Exatamente. Às vezes num processo, às vezes numa situação que a empresa está acostumada a fazer aquilo daquela maneira, a gente vai mudar isso, vamos inverter esse processo, a gente ganha em produtividade, enfim. Que as empresas mesmo, elas têm incentivado os seus empregados a fazerem isso. Exatamente. Né? Você inovar dentro da sua própria empresa. Nós vamos falar sobre isso, mas é um negócio que a gente vem fazendo muito, que são campanhas dentro das empresas de geração de ideias. Olha que legal. Isso é muito importante hoje em dia, porque às vezes, por mais que o gestor esteja ali de olho em tudo, o cara que está na ponta é o cara que sabe que se mudar aquela máquina de lugar, a produtividade talvez aumente. A dor às vezes está ali, né? E ele consegue encontrar uma solução, né? Exatamente isso. Então, eu acho que é isso. Muito bem resumido. Eu acho que, como você disse, cada entrevistado está trazendo a sua perspectiva disso, mas com certeza as pessoas vão lembrar da sua entrevista por essa definição. Espírito empreendedor, inovação. E a gente, no mundo cada vez mais acelerado, de mais mudanças, a gente vê cada vez mais inovação chegando ao mercado de forma mais frequente e mais rápida, né? E para a gente corroborar um pouco com isso, o que às vezes me preocupa um pouco, e a gente também fala um pouco disso daqui a pouco, é que existe uma pressão por criar coisas novas. E eu acho que isso às vezes é um obstáculo para o empreendedor conseguir inovar. Não necessariamente inovar é criar uma coisa nova. Interessante. É modificar alguma coisa que já existe, ganhando algum tipo de produtividade, qualidade, recurso, resultado. Transformar alguma coisa. Lavoisier, né? Mais ou menos assim. Exatamente, mais ou menos isso. Tudo se transforma e a gente assim vai inovando. Você vai inovando. Pega uma boa ideia e vai inovando aquela ideia. Exatamente isso. Porque às vezes a gente pensa, bem destacado esse ponto, criar sempre está relacionado em algumas mentes assim a criar um produto novo. Exatamente. E às vezes, pelo que você está sugerindo com muita propriedade, não precisa às vezes criar um produto totalmente novo, mas fazer diferente aquele produto chegar ao mercado, mudar o processo dele. Então, transformar, né? Você falou, e eu acho que o Dago falou,
Muito interessante, legal. Estou me estendendo nesse assunto, Não, mas à vontade. enfim, mais um assunto que eu acho que a gente também pode falar um pouco mais de detalhe na frente. Mas uma das coisas que eu sempre uso como exemplo na questão da inovação, eu trabalhava numa empresa e a gente tinha um produto que era um produto feito para premiação. Então, o fim era premiar, o produto já existia. Mas o produto não atendia 100% das necessidades. Foi quando eu criei o cartão pré-pago. Que você vai falar daqui a pouco. Que a gente vai falar daqui a pouco. É isso que eu chamo de inovar. O produto em si, quer dizer, estava pronto. Premiação. Exatamente. Isso estava pronto. Entendi. A gente só criou uma maneira nova. Legal. Nova, inovação. Exatamente. Não, maravilhoso. Maravilha. Legal, bom. Dago, a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre vários temas e agora chegou a hora de você comentar um pouquinho sobre a sua carreira. Fale um pouquinho da sua carreira, como é que você começou lá atrás. As pessoas vêm aqui e começam a falar, bom, eu comecei como office boy lá atrás, então fique à vontade, comente Legal. Um pouco. Isso, Esse é o seu momento, né? Essa é um momento a legal parte agora. que os telespectadores sempre, quer dizer, prestam atenção em todos os momentos da entrevista, mas a premissa, né, quando senta um entrevistado aqui que está na televisão, é que ele está fazendo sucesso, ou já fez sucesso, ou está em processo, né, de chegar ao sucesso. E aí o telespectador sempre, até intuitivamente, eu preciso ouvir como ele chegou lá, como foi a trajetória dele. Né? Então, com certeza, esse é um dos highlights. Legal. Não, eu também acho muito interessante, eu sou fissurado por biografia. Legal. Adoro, o que eu mais leio é biografia, porque a realidade está ali, né? Por mais que o escritor tenha seu jeito para passar, mas a realidade está lá. Então, como que eu comecei? Eu comecei com 15 anos, meu pai tinha um supermercado, né? Eu brinco que meu pai poderia ser hoje o Pão de Açúcar, né? Mas não acabou dando muito certo. E eu comecei com 15 anos fazendo estoque, trabalhando em caixa, fazendo entrega, trabalhando no balcão, pesando os grãos. Multifuncional. Multifuncional. Né? E teu pai já era empreendedor, então? Meu pai era empreendedor. Infelizmente, alguma coisa faltou, não se juntou com pessoas que talvez não tivessem o mesmo pique que ele, e não deu muito certo, e esse mercado fechou. E eu tenho um tio que na época trabalhava no jornal Metro News. Eu não sei se vocês conhecem o jornal Metro News antigamente. É na Rua dos Italianos do Bom Retiro, é esse? Não, esse ficava na Avenida Rio Branco, no centro. Centrão de São Paulo. No centrão de São Paulo. Você é paulistano. Exatamente. Ele era um jornal da Folha Metropolitana, das empresas Folha Metropolitana de Guarulhos. Legal. E eu lembro que meu tio falou, você quer trabalhar? Eu falei, quero. Ele falou, então você vai ser vendedor de anúncio. Nós vamos te dar um curso de 1 semana. Você tem uma pastinha? Eu falei, tenho. Eu falei, então você pegue sua pastinha. E assim eu comecei a trabalhar no jornal, no Metro News, que eu me orgulho profundamente. Eu conheci muito sobre vendas e eu acredito que foi o primeiro momento de empreendedorismo que eu tive foi no jornal Metro News. Bem precoce, 15, 16 anos? Não, eu já estava com 18 anos. 18 anos já. 18 anos. Eu vendi anúncios, né, com uma pastinha na mão. É triste falar isso, mas a gente não tinha internet na época, não tinha telefone celular. Então, eu ia batendo de porta em porta, oferecendo anúncio. E como que a gente sabia se a empresa precisava de anúncio ou não? Tinha placa na porta, precisa-se de funcionários. Então a gente ia lá e falava, você não quer anunciar? É mais fácil você conseguir um funcionário. E foi aí que começou essa minha carreira na área comercial. Tem uma passagem interessante. Eu cheguei lá, eu era novo, 18 anos, já tinha uma turma toda consagrada, né, já atendiam os grandes clientes, né, aquela coisa toda, e você está chegando. Então, eu acabei indo parar no centro de São Paulo, né, na rua, andando, batendo porta em porta, na Barão de Paranapiacaba. Não sei se vocês conhecem. Conheço. É o centro do ouro.
Verdade, em São Paulo e no Brasil. compre Ali na ouro. Praça da Exatamente. Sé, do lado da uma travessinha Exatamente. ali. Lá estão os maiores vendedores de ouro do Brasil, eles estão lá, né? Aí eu falei, poxa, e se a gente... Metrô News, é do lado do metrô, jornal está distribuindo no metrô inteiro. E se a gente criasse um caderninho de ouro? E ali eu criei um primeiro caderno específico do jornal Metrô News, que eram 2 páginas especializadas em ouro. Então eu vendia anúncios para esta turma toda e já vendia também, não vendia por tiragem, vendia já por mês, que também não se fazia na época, né? Então foi o primeiro... Primeira inovação. Grande. Aí você inovou. Você viu uma oportunidade. O jornal já existia, Sim. já se vendia, Sim. só que ninguém tinha Fez pensado específico, em... pô, Exatamente. E esse foi o primeiro momento do empreendedorismo. Legal. Saí do Metrô News, fui trabalhar na Folha de São Paulo, ainda buscando, né, crescimento, saí de um jornal pequeno para um jornal grande, aprendi muito na Folha de São Paulo também, aprendi o que é uma empresa grande, uma empresa com mais recursos, mas também com mais limitações para você... Mais engessada. Mais engessada. com certeza. E entrei no mercado de incentivo posteriormente na Incentive House. Muito curioso isso também, foi um anúncio de jornal, procurando contatos, na época chamava Contato, mandei meu currículo, entrei na Incentive House e me apaixonei por esse mercado. Legal. Né? A hora que a gente começa a falar de marketing de incentivo, pô, o que é isso? Né? Para que funciona? A hora que você começa a ver os resultados do marketing de incentivo, aí foi amor à primeira vista. Legal. Aí temos histórias também absurdas, gigantes, que eu guardei como aprendizados. Claro. Isso foi mais ou menos, você já tinha quantos anos mais ou menos na Incentive House? Eu entrei na Incentive House, Patrick, eu devia ter uns 23, 24 anos, novo. Legal. Bastante novo. Ficou quanto tempo? Fiquei 10 anos. 10 anos. Cheguei a ser um dos executivos mais novos do grupo. Sim. Incentive House, na época, era do grupo Ticket. Hoje, o Grupo Accor. Um dos executivos mais novos do grupo no mundo. Pô, foi um aprendizado. Você estava como executivo, mas já um executivo com espírito empreendedor, né? Na verdade. Olha, Patrick, eu vou te contar uma história. Claro. Bastante curiosa. Que a gente fala muito isso também no livro, a gente vai falar pro livro daqui a pouquinho. Sim. Eu acredito que o empreendedor, ele não precisa ter a empresa dele para empreender. Como eu te disse, na Incentive House, a gente tinha um voucher, chamava Top Premium. Esse voucher, em vez de você dar de premiação para alguém uma geladeira, uma TV, você dava um voucher. Eu me lembro. Ele ia em determinadas... Eu ganhei. Você ganhou? Ganhei. Como Ele executivo, né? Como executivo da Rex, a gente Exatamente, ganhava, era um dos nossos clientes. Eu ganhava o top. Ele pegava o Top Premium em alguma das lojas conveniadas e trocava por produtos ou Legal. serviços. Então, já está aí, certo? Sim. Isso já foi uma inovação, porque antes você dava uma TV, depois você Sim. passou a dar o voucher. Sim. Só que o voucher também ficou obsoleto, porque não é todo lugar que aceita. Você não queria pegar um carro para andar não sei aonde, para trocar. Você quer ir na esquina, você quer ir em lugar próximo. E foi nesse período que se deu a minha saída da Incentive House. E a minha saída da Incentive House se deu por mais um motivo de empreendedorismo. Eu não queria sair, Patrick Abramo. Eu não tinha na cabeça que eu queria me transformar num empresário. Dono de uma empresa. Não tinha, em hipótese nenhuma. Foi meio que por acaso. Na realidade, eu sempre acreditei, continuo acreditando, que se você trabalha numa empresa, você tem que ver a empresa como sua. Claro. Espírito de dono. Esse é o espírito de dono. Espírito de dono. Né? E eu sempre tive isso. E na Incentive House eu atendia as grandes contas da empresa, segmento financeiro inclusive, automobilístico. Daí vem 2 histórias que eu trago na minha vida e que eu não vou esquecer jamais. A gente pode falar sobre elas. Pode, daqui claro, a pouco. fica à vontade. E eu tive uma discussão na Incentive House com o diretor estatutário, brigando por um cliente.
E esse diretor não gostou e foi para o presidente me chamou e falou, olha, você brigou com o cara, era muito novo, o Patrick tinha acho que 30 anos, 32 anos, e acabei falando um palavrão pro diretor, né? E o diretor ficou muito bravo e pediu para te mandar embora. Me mandar embora. E o presidente, e eu falei, bom, então tá bom, não tem problema. Eu falei, não tem problema, vamos fazer um pacote para eu sair, mas eu quero te falar agora que eu vou abrir uma empresa. Como assim? Você está saindo agora, vai abrir uma empresa? Você já tinha pensado nisso? Eu falei, não, nunca. Essa empresa. Mas vocês estão me empurrando para isso. Vocês estão me empurrando para isso. É o segundo empreendedor que nos fala uma história mais ou menos parecida, você lembra? Verdade. É legal. A demissão motivou ele a fazer uma empresa. Exatamente. E foi aí que eu saí. Que legal, Dago. E abri a minha primeira empresa. Que já foi a Gasol? Não. Eu abri uma outra empresa chamada Expertise. Expertise. De incentivos. De incentivos. Legal. Que era a tua área, que é a tua área, Expertise. Foi nessa época. O nome já é sugestivo, né? Exatamente. Nesta época eu criei o cartão pré-pago. Legal. O cartão pré-pago no Brasil. Hoje, foi você que criou o cartão, então? Sim. Hoje é um produto que está em todos os bancos. Tudo? Está em todo lugar, mas eu conheci esse produto no exterior. Quando eu voltei para o Brasil, eu já tinha, como eu disse, eu atendia o segmento financeiro, tinha uma amizade muito grande com o pessoal do Bradesco. Legal. E nós criamos o cartão pré-pago exclusivamente para a área de marketing de incentivo. Que legal. Inicialmente. E posteriormente virou o cartão pré-pago que todo mundo conhece. Um divisor de águas. Sem dúvida. Divisor de águas naquele momento. O mercado te deve um pouco de royalties aí pela ideia, né? Deveria, pelo menos, né? Eu acho que foi meu. Eu que deveria ter registrado isso na época, viu? Verdade. Mas legal. E vamos seguir para a terceira pergunta, porque tem muita coisa que a gente gostaria que você falasse ainda do... Vamos, eu só quero... Claro. Não, à vontade. Mas eu falei que eu tinha duas histórias para falar desta época da Incentive House que eu acho muito importante, Patrick, Abramo. Uma delas é com um antigo diretor do Banco GM, o senhor Rubens Lorenzano, que Deus o tenha, faleceu já há algum tempo atrás. E eu atendia todo o grupo GM, né? Com um movimento muito grande de premiação. E eu sempre fazia reunião com o seu Rubens Lorenzano, a cada ano, para a gente renegociar a taxa. E, eu não lembro números hoje, mas a taxa começou com 10, no segundo ano foi para 9, no terceiro ano foi caindo. Até que, num determinado período, ele queria que abaixasse muito a taxa. Eu falei, seu Rubens, desculpe, não dá. Não dá. Falei, então não dá. Levantei, peguei minhas coisas e estou saindo. Ele falou, para onde você vai? Falei, senhor Rubens, o senhor me apertou tanto, eu não tenho mais para onde sair. Agora não dá. Ele, senta aqui. Eu sentei, ele falou, então agora eu vou te ensinar uma coisa. Está fechado, vamos manter nessa taxa. Mas se você tivesse feito isso na primeira vez que eu pedi, se você tivesse acreditado no seu produto, na primeira vez que eu pedi, você ainda ia estar com a taxa mais alta. Caramba! É uma boa história e uma boa dica, hein? Não é uma boa dica? Uma boa dica, telespectador. Então, vamos acreditar no que a gente faz, acreditar no que a gente vende, porque eu acho que é um ponto... Poderosa essa dica. Essa dica está no livro. Essa dica está no livro. Essa dica está no livro. Nossa, essa é marcante. Marcante. E a segunda dica, muito importante também, aconteceu nesse período. Eu atendia, como eu disse, o mercado financeiro e eu tive uma reunião num grande banco, né? Eu não vou falar o nome do banco, que está aí até hoje e tal. E nessa reunião estava o presidente do banco e uma série de conselheiros, diretores. O mais novo, certamente, tinha mais que 70 anos. Caramba! E eu tinha em torno de 30 anos. Sim. E eu comecei a reunião, Abramo, Patrick, e ninguém prestava atenção em mim, só o presidente. Depois de uns 10 minutos que todo mundo conversando e só o presidente prestando atenção, ele pediu para eu ficar quieto. Ele levantou e ele falou o seguinte, olha, deixa eu falar uma coisa, alguém aqui entende o que ele está falando? Alguém aqui sabe do que ele está falando?
vocês entendem de dinheiro. Agora, de incentivo, alguém conhece? Foi uma das maiores campanhas que eu fechei em toda a minha vida na área de incentivos. Que legal. Ou seja, o presidente da empresa mostrando que você não é bom em tudo. A gente sempre tem alguma coisa para aprender. A gente sempre tem alguém ensinando alguma coisa para a gente. Então essa foi uma lição que eu aprendi. Essa é outra lição fantástica. Trago até hoje. Quer dizer que a gente não sabe. Ele, o presidente da empresa, deu uma lição a todos os diretores. Exatamente. Que tinham 70 anos, o mais novo. Exatamente. E um garoto de 30 e poucos anos deu essa lição indiretamente a todos eles. Então não é idade, não é nada. Você tem conteúdo, Isso você sabe o que você está falando? É a inovação. Está inovando. Então as pessoas, hoje em dia, com a digitalização de tudo, o mundo digital, não importa se você tem 50, 60 anos, tenta aprender, ouve um garoto de 15 anos, porque ele tem muito para te ensinar hoje. Então, isso é uma lição. Muito legal, muito legal. Não, sensacional essas duas dicas aí. Você já meio que antecipou, porque a gente tem um quadro aqui de dar dicas. Opa, mas você vai ter que arrumar mais alguma dica aí. Isso foi bom, sabe por quê? Porque ele aqui nos bastidores, antes de começar a entrevista, ele nos deu uma dica que a gente vai implementar hoje. Sem dúvida nenhuma. Que é um novo quadro. Opa! Então, isso é bem legal. Então, que legal. Vamos lá. A terceira pergunta eu vou fazer para você. Conte para nossos telespectadores e internautas quais são os segmentos em que sua empresa HSol atua. Isso é muito legal. Já agradeço por essa oportunidade, porque a gente hoje vem sofrendo muito num conceito que a gente está implementando. A HSol, o nome da própria HSol já diz marketing de resultados. O nosso objetivo final é o resultado dos nossos clientes. É trazer resultados para os nossos clientes. E nós temos algumas armas que a gente usa para isso. Nós trouxemos para o mercado, Patrick, Abramo, a gente vem inovando há muitos anos, né? A gente criou a primeira plataforma de premiação online do Brasil. A gente criou recentemente uma plataforma de treinamento, uma das melhores e mais completas do Brasil, se não for a mais completa. E o mercado corre atrás, né? E agora a gente implementou um tripé que a gente acredita demais, que é o tripé treinamento, motivação e recompensa. A gente vive nesse mundo do incentivo, a gente acredita demais em motivação. Mas a gente também sabe que não adianta você chegar para o teu fornecedor, para o teu cliente, para o teu funcionário e pedir coisas para ele que ele não saiba fazer. Né? Tem que treinar. Tem que treinar. Depois de treinar, você motiva. Ou seja, eu te ensinei, agora eu vou te motivar. Lembra? Você vendia 2, Patrick. Vamos vender 3? Se você vender mais um, eu te dou este prêmio. Recompensa. Que é natural, as 3 etapas. Exatamente. Muito naturais. E o que a gente vem sofrendo muito hoje é porque o mercado, as grandes empresas, as grandes corporações, são muito segmentados. Vocês sabem disso, vocês são conhecedores do mercado. A área de marketing raramente fala com a de treinamento, que não fala com a RH. Verdade. Que não fala com o comercial e é aquela briga toda. A verba é dividida. Então, o que a gente está querendo mostrar hoje para o mercado é: vamos trabalhar junto, vamos fazer a empresa chegar no resultado final que ela merece. Então, hoje o nosso grande negócio, treinar, motivar e reconhecer. E tem uma coisa, Grago, que eu acho que durante a pandemia agora, essas plataformas, por exemplo, a tua plataforma, é extremamente importante, porque você imagine, você pegar uma grande empresa, você tem 5.000 funcionários, dos quais 1.000 funcionários são propagandistas, vendedores, estão espalhados por esse país. Pandemia não se podia viajar. Como é que você faz para treinar as pessoas, né, nessa distância? Exatamente. Então isso é extremamente importante. Um outro exemplo, dentro do que você falou, a gente recentemente trabalhou com uma montadora para lançamento do carro, um carro novo. Hoje, como é que você treina 360 concessionárias no Brasil? Sem dúvida. Há alguns anos atrás, você trazia todo mundo para um resort, para algum lugar.
É impossível. Custo, né? Não, logística, tempo. tempo. É complicadíssimo. Tudo, exatamente. Legal. Então a gente consegue fazer isso tudo pela plataforma. O mundo não permite mais que um executivo ou qualquer outro funcionário saia do seu negócio, da sua empresa, por 2, 3 dias, uma semana, para pegar avião, perder um dia de viagem, 2 na volta, não dá mais. E é nisso que a gente tem trabalhado. O resultado. Mas aí eu vejo uma questão sua que é muito comum dos empreendedores, que é enxergar, né? O visionário, né? Ele enxerga que tem uma oportunidade aí e desenvolver uma solução. Inovando, né? E quando você fala do tripé, treinamento, motivação e recompensa, eu vejo que você enxergou o caminho natural de fazer a empresa ficar unida e trazer resultados, e você se antecipou a essa questão de custos logísticos, tempo. Hoje as coisas têm que ser fáceis, eficazes, eficientes. Então tem essa questão de ser visionário também. Alguns empreendedores têm isso em maior escala, outros menos. Nesse caso específico, você acertou em cheio, né? Então, se você quiser até para a sua câmera dar esse recado da sua plataforma, esse é um espaço que a gente dá para o empreendedor e empresário que tem um produto, uma solução diferente também. A gente está à disposição. A HSOL Marketing Resultados está nas redes, internet, Instagram, a gente está em todo lugar. Mas o recado que eu gostaria de passar para todos o nosso foco é em resultados. Resultados. Esse é o nosso foco. Nós trabalhamos para que os nossos clientes tenham resultados nas ações que eles fazem conosco. Maravilha. Seja treinamento, seja incentivo, ou sejam sistemas de premiação. Facilita demais quando o dono da empresa, o fornecedor da solução tem isso tão claro. Porque do outro lado, ou tem um executivo, ou tem um empreendedor que está 100% alinhado com isso. Porque o empreendedor geralmente, das 8 da manhã às 8 da noite, precisa pensar em resultado. Não tem outra maneira para sobreviver no mercado. Exatamente. Então existe uma sinergia aí muito grande, facilita o teu posicionamento. Exatamente, é isso. E eu acho que, me corrija se eu estiver errado, Dagô, mas essas barreiras na empresa, você tinha um pouco de barreiras para isso no passado. Hoje não está muito mais aberta? Não, sem dúvida, sem dúvida. Hoje, apesar, Abramo, que a gente vai falar um pouquinho isso também daqui a pouco no livro. Tem o que falar. O marketing de incentivo, que hoje é uma matéria reconhecida dentro das empresas, ela ainda é marginal nas universidades, por exemplo. Né? Não se forma ninguém na área de marketing de incentivo, e é um mercado que movimenta por ano, no Brasil, mais de 7 bilhões de reais. É um mercado expressivo, enorme. Né? Olha aí uma outra ideia surgindo aí. Exatamente. Então a gente precisa trazer mais profissionais mais preparados, porque esse é um dos nossos grandes problemas na nossa indústria. A gente tem que formar o nosso profissional. Ele não tem a menor ideia que a gente faz uma campanha, por exemplo, para uma grande corporação e que a gente consegue em 6, 7 meses aumentar em 30%, 35% as vendas. Trabalhando com ponto de venda, por exemplo, a gente fez ações, por exemplo, de eletroeletrônicos, onde uma grande marca estava na mídia tradicional e nós estávamos incentivando os vendedores das lojas de eletroeletrônicos e nós vendemos 30% a mais que a outra. Então, cara, são resultados incontestáveis. Gente, a gente tem que dar uma acelerada, porque a gente quer falar do livro nós queremos falar do que você trouxe hoje de inovação e dica, que são hobbies. Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho. Então, a quarta pergunta do Abramo. Bom, Dagô, aqui eu vou ler essa pergunta, mas antes eu vou fazer um comentário. Que dizem para um homem ou para uma mulher ser completo, tem que ter um filho, verdade. plantar uma árvore, escrever um livro. Bom, filho você tem? 3. Plantou árvore já? Várias. Legal. Então tá meio que completo aqui. Né? Vamos falar um pouquinho. Então, agora, se for por aí, você está no céu. Tá certo. Já espero passou. Que sim. Então aqui, ó. Você se tornou um escritor e acaba de lançar um livro. Conte como e quando surgiu essa ideia, a concepção, enfim. Conte um pouco desse projeto para nós, para os nossos telespectadores. O livro dele, gente, mostrar aqui, mas depois ele vai falar. Livro Pessoas São Pessoas.
Exatamente. Maravilhoso. Vamos lá. Bom, Abramo, antes de mais nada, eu tenho 3 filhos, né? Legal. Giovana, Mariana e Enzo, minha esposa Sheila, estão todos nos assistindo. Legal. Logo, logo também. A ideia do livro surgiu há algum tempo atrás, conversando sobre essas histórias. Tem outras várias no livro. Contando, olha, uma vez eu aprendi isso, uma vez aconteceu isso, o cartão pré-pago, eu lancei dessa... Pô, você fez o cartão pré-pago? Nossa... tá aí o livro. Então foram algumas situações e alguns amigos foram falando para mim, pô, mas conta isso, né? Claro. Mas eu nunca senti, Patrick, Abramo, que eu tivesse conteúdo para um livro, né? Pô, você achava que não tinha? Sim, eu achava que não. E com muita honestidade, respondendo a sua pergunta, eu diria que eu sou o autor e não o escritor. Eu não teria capacidade de escrever um livro desta maneira. Então eu fui buscar ajuda da Joyce, que também está nos assistindo, que é uma profissional absurdamente competente, que me guiou nesse livro todo, uma jornalista super conceituada. Legal. Então, você contou a tua história para ela? A gente trabalhou em 4 mãos. Palavras. Exatamente isso. Porque é muito difícil. Né? Nossa. É muito difícil. Não é uma coisa... Escrever um livro não é uma coisa fácil. Não é fácil. A gente tem que reconhecer muitos profissionais que fazem isso. Então, o primeiro ponto foram esses amigos. O segundo ponto, Patrick, eu nunca tive vontade de escrever um livro puramente biográfico. Eu acho que eu tinha que, de alguma maneira, tentar chegar neste público, neste mercado universitário, que não sabe o que é marketing e incentivo. Então, esse foi o segundo input para que eu fosse uma atrás funcionalidade, um propósito que servisse ali, quase que um começo de um legado seu. Mais ou menos isso. Não é verdade? Que essas pessoas pudessem entender, conhecer o que era o marketing incentivo, o que é o marketing de relacionamento, enfim. E esses foram os 2 principais. E você é um dos pioneiros, o inventor, vamos dizer assim, o criador do cartão pré-pago, um dos pioneiros, um dos inventores desse mercado no Brasil. Sim. Isso podemos falar com bastante tranquilidade, estamos sendo... Eu te digo, mais uma vez, a gente tem que reconhecer, o Gilmar Pinto Caldeira foi meu presidente, foi o precursor disso no Brasil, legal. É o cara que trouxe isso. E eu trabalhei com ele, diretamente com ele. E o que eu fiz? Eu procurei inovar. Legal. Né? Pegar um mercado que já existia e trazer novidades para dentro desse mercado. E é o que a gente tem feito até hoje. E aí, entendendo um pouquinho, porque alguns telespectadores se sentindo assim motivados pela tua história vão até talvez guardar essa informação e querer escrever um livro também no futuro. Esse processo, você contratou uma jornalista gabaritada no assunto, e aí como foi o dia a dia dessa coisa? É muito curioso, Patrick. São várias reuniões, né? Incontáveis, honestamente eu não sei, onde você está trazendo toda a tua vida, todas as tuas informações, tudo que você às vezes nem acha relevante e quando você vai ver, você fala, nossa, isso é interessante, né? Então é um processo de criação. Legal. É um processo de criação. E eu acho que é uma coisa, não sei se você vai lembrando das coisas também, não é? Porque você vai falando, hoje, todos nós, da nossa vida, temos nossas histórias, mas você vai, né? Você acaba esquecendo. E aí você vai puxando uma, puxando outra, e daqui a pouco você tem um livro. Um livro. A questão do cartão pré-pago foi muito nisso. Eu fui descobrir que eu criei o cartão pré-pago 5, 6 anos depois. Porque você foi fazendo, foi dando certo, foi implementando. Foi criando, muda daqui, faz isso, pega essa bandeira, muda de bandeira. E fazendo tudo, né, Dago? Porque quando você está no começo, é mais ou menos a história do supermercado do seu pai. Agora, Dago, esse livro, onde que o telespectador vai encontrar esse livro? Se ele quer comprar, quer ler? A gente, no site da HSOL, legal, ele entra lá, tem todas as informações para ele poder comprar o livro. Adquirir. Importante, mais uma vez,
você me lembrou de uma coisa importantíssima, Isso é uma filantropia. Patrick. Todo o recurso desse livro vai ser doado. Que legal. A gente tem uma instituição, está lá no site, todas essas informações, mas o objetivo é, de fato, propagar. Ver se a gente consegue mudar a vida de uma pessoa. Você já está conseguindo. Estando aqui com a gente, tudo que você já fez, quer dizer, trazendo essa inspiração, a gente sempre fala, né? Inspiração, Essa é a motiva e palavra muda. A do gente nosso vai fazer um programa. programa, é legal, a gente até compartilhando contigo. Uma ideia nossa, a gente também sempre inova. A gente vai fazer um programa com uma camiseta diferenciada, que não vai ser desse jeito aqui. Próximo programa. Trazendo hoje alguma ela- frase de inspiração. Que legal, que legal, que legal. Mas então, Dagoberto Tenaglia Júnior, Pessoas são Pessoas, pessoal. Esse livro, com certeza, hoje é uma pequena amostra dessa história toda, mas a íntegra da história do Dagoberto, no livro. Então a gente tem aqui a indicação para vocês. Muito obrigado. E o título, Pessoas são Pessoas? Nós vamos falar daquela dica final? Nós vamos falar. então- Não, a gente vai falar Você depois volta do lá. título do livro. Mas agora, o que nós vamos fazer? A gente ali, ó, Olha lá, arroba já tá. Gasol, também nas redes sociais, Exatamente. né? www.gasolmkt. kt.com.br. Maravilha. Legal. E a gente vai... Agora, a gente vai trazer pela primeira vez, e sem ter ensaiado... Estamos inovando, né? Pô, E assim, Sem ter ensaiado nada, porque a gente gosta das coisas com naturalidade. Algo que você falou uns 10 minutos antes da gente começar o programa. Vocês já pensaram em trazer um quadro novo durante a entrevista, que é falar dos hobbies do entrevistado? A gente pensou rapidamente, falou, não, 2 essa ideia minutos, é sensacional. gostamos da Por ideia. quê? Porque quando a gente pede para o entrevistado falar dos seus hobbies, ele vai estar falando com conhecimento, com naturalidade, com paixão. E vai estar inspirando, que é o que a gente mais quer. Então, você é o inaugurador desse Muito quadro. obrigado. Nada como Obrigado. trabalhar com marketing, né? Nada, sim, mas é um mérito gigante de vocês fazer isso. Porque eu conheço inúmeras pessoas que você pode sugerir alguma coisa e a pessoa, eu vou ver. Refutar, eu vou pensar, não sei. Não sei. Então é um mérito gigante. A gente que agradece a dica, a gente dá os créditos para Somos você, a sua ideia, porque a gente quer cada vez tornar o programa mais interessante, mais inspirador. Né? Sim. Então, nesse sentido, inaugurando o quadro do nosso programa Business 360, o quadro Hobbies. A gente gostaria que você falasse quais são os teus hobbies e falar um pouquinho sobre eles. Né? Vamos lá. Eu não sou um cara de muitos hobbies, mas eu acho fundamental tê-los. Eu acho que, principalmente quando você é empresário, que você fica tão preso no teu negócio, mesmo amando o teu negócio, você precisa espairecer. Então, eu acho que um hobby é fundamental. Até para equilibrar. Exatamente. Porque são E 12, 13, 14, 15 horas ou mais. até, Exatamente. depende. E eu adoro carros. Legal. O meu hobby são carros. Legal. Sempre foi? Sempre foi. Eu gosto de carro desde de pequeno. E assim, até minha esposa brinca comigo porque eu vejo um carro na rua, eu falo, olha que carro bonito. Não me importa se ele é caro ou importado. Olha que carro... Olha a linha, olha, novo, ela fala, mas antigo, esse carro é né? velho, mas Lindo. É lindo. Então, Você tem uma outra visão para esse tema. Sim, uma visão diferente. Alguém que tem. eu gosto de clássicos. Legal. Né? Eu tenho uma Kombi Que legal. Corujinha 64 que eu fiz. Ela tá como se fosse nova, completamente restaurada, motor original. Em compensação, tem um Camaro 75, todo mexido. Todo mexido. Ganhei prêmios com esse Camaro de modificação. Legal. Então, assim, eu gosto de carros. Eu não gosto exclusivamente antigos. Não é essa marca ou Não. Eu gosto de Muito carros, bom. eu gosto dos híbridos, eu gosto dos Legal. elétricos. Enfim, é um assunto que eu acho que a gente pode Não, tem ficar que fazer um inteiro para um falar outro sobre programa, isso. porque esse é um assunto que é uma paixão brasileira. Sim. Carro é algo Sim. que mexe muito com
com a alma, com o espírito, com a motivação. E comprei um PT Cruiser ontem, tá? Ah, comprou? Não, isso que eu ia te perguntar. Quantos carros você tem? Eu tenho... Não sei se você conta ou não conta. Não tem meu carro. Como eu falei, eu tenho carros antigos, carros velhos. Eu tenho 7 carros. 7 carros, cada um de um tipo. Cada um de um tipo, cada um de um jeito. Elétrico, híbrido. Agora, a pergunta que não quer calada. O carro é seu. Mas você deixa alguém dirigir ou não? Ah, é difícil. Difícil. É muito difícil. Difícil? Eu tenho... Pera, hoje você veio junto com o teu primo. Meu primo Fernando, que tá aqui meu no sócio, estúdio, que está aqui no estúdio comigo. Quem veio dirigir? diretor? Teu carro? Meu carro. Fernando, diretor Fernando da Gasol também. é o diretor da Gasol também, Legal. meu sócio. Muito Cuida bom. da área comercial. Nós temos um outro sócio, o Antônio, Legal. que também deve estar nos ouvindo agora. Obrigado por tê-los comigo todos esses anos. Não, Muito maravilhoso. obrigado. Agora a gente nos bastidores falou um pouquinho dessa... Porque você também tem residência no exterior, né? Sim. Nos Estados Unidos. E Sim. lá a questão de carro é completamente diferente em termos Totalmente. até da valorização que as pessoas dão, principalmente o custo de aquisição. É outro mundo. Né? Explica um pouquinho isso aí pra gente. né? Uma das coisas, eu viajo aos Estados Unidos muito tempo, né? Eu gosto muito, tenho alguns negócios lá. A gente pretende, inclusive, lançar as plataformas. Que legal, legal. Estamos bacana. trabalhando para isso. E, especificamente, nessa situação de carro, é outro mundo, absolutamente diferente. Não existe essa questão de, o cara tem um carro bom, porque todo mundo pode ter um carro bom. Não é uma questão de tão status. Não é o status. Não é uma Porque questão, aqui né? Não, Aqui é uma muito. questão de escolha. Sim. Porque ele escolhe o carro A, o B, o C ou o D. Ele escolhe pela marca, pelo design do carro, não pelo valor. Não pelo valor. E o valor, é muito difícil alguém chegar lá e pagar à vista, porque o custo do financiamento é tão barato que não vale nem a pena se descapitalizar para pagar. Então, são mundos opostos. Você falou que você comprou um carro de um valor alto, mas com tranquilidade, acho que nos Estados Unidos, porque a taxa, uma taxa mínima anual de A financiamento. taxa, eu comprei agora recentemente, a taxa é 1,45% ao ano. É inacreditável. É quase que pegar o valor, dividir pelas parcelas e você põe $5 por mês. Vai, eu estou dando um exemplo. Mas é totalmente factível. Não é um Sem big dúvida. deal, né? Não, você Não, pode não. conseguir. Mas Porque o que você você ganha em falou. dólar e a taxa é baixa. E é o que você falou no início, Patrick, desse assunto. Não é status. A pessoa tem outra relação É com o outra carro. relação. No Brasil é muito relacionado a status, né? Sem dúvida. E vamos dizer assim, as pessoas amam. Uma coisa leva a outra, né? Por ser esse tema tão desejado, né? Acaba se transformando em status e que Sem tem dúvida. carros mais reconhecidos como luxuosos ou caros, usa desse status para se estabelecer. Tentar né? Brasil, eu acho se que no Brasil diferenciar, também- né? de alguma Diferenciar, maneira. tá? Uma outra Mas aqui relação. no Brasil também, eu acho que aí tem uma coisa que a gente tem que discutir também, né? Eu não sei exatamente quanto impostos tem nesse Não, carro, sem né? Com dúvida. certeza. Então, Abramo, esse é o grande problema sem também no dúvida. Brasil, né? Não dá para você comprar uma marca do nosso Vai patrocinador, ficar mais que é a caro no BMW, Brasil. porque ela pode custar nos Estados Unidos $25 mil. Com dólar, o cara ganha em dólar, paga em dólar, Sem tá tranquilo. dúvida. Não tem o 5 ponto... Mas eu acho, Abramo, desculpa te interromper, mas eu acho que as marcas aqui no Brasil fazem milagre. Eu acho que uma BMW, o nosso patrocinador, eles fazem milagre para conseguir trazer esses carros num preço que ainda existe a condição de comprar. Exato. Eu não tenho dúvida que eles subsidiam muita coisa aí. Sim. Então tem que tirar o chapéu para esses caras. Esses Porque caras são aqui muito bons. não é fácil. Não é fácil. 50% de... Seguro, Não sei, caríssimo. Não, caríssimo. Né? E você não tem muito onde andar também, Exatamente. segurança, é Exato. complicado. Uma né? coisa puxa a outra. Uma né? coisa puxa a outra, é complicadíssimo. Esse tema aí, Dago, a gente vai. Esse é um tema tão especial que você, como um expert e apaixonado, tendo esse hobby, muito possivelmente a gente
Vai convidá-lo. A gente vai ter que dar continuidade aí, é um porque, prazer, gente. porque a gente está Vai inovando ser um no prazer. nosso programa, né, Abramo? Sem Então, dúvida, Vai ser um prazer. com certeza. a gente quer muitas dicas suas, né? Eu tenho hobbies de esporte, você tem futebol. É a mesma coisa quando eu pergunto... Não, Patrick, você joga tênis. Eu jogo sei tênis. Que você é o the best no tênis. Não, exato. Patrick assim. andou ganhando um troféu, ganhou Aí, um troféu esses dias aí. Não, como mas a melhor. gente... É mais ou menos isso. A gente tem os seus hobbies, as suas dedicações, então a gente tem paixão e procura fazer o melhor possível. Mas é a mesma coisa quando eu brinco com o Abramo, né? Eu falo do time dele, do Palmeiras. Ele é apaixonado. E aí a conversa flui, e aí se eu não interrompo, a gente está conversando com qualquer assunto, que às terças-feiras a gente fala de um monte de assuntos do programa, de negócios. A conversa flui muito. Sem dúvida. Então, Quando você gosta do sem tema, dúvida. você é apaixonado. Não sei se eu poderia falar que você é palmeirense, mas você não esconde de ninguém, não tem problema. Tá mas tranquilo. tá Ainda mais feliz, que- tá ainda numa mais boa que a fase fase. é boa, então tá tudo Mas, tranquilo. Patrick, ninguém é perfeito. Né? Então a gente tem que... Tem isso também. Mas é um assunto que a paixão a sem gente fala dúvida. mais alto. Sem dúvida. Bom, vamos, Paula, para a próxima etapa da entrevista, para os comerciais novamente, Euromotors, BMW e Vericode. Por gentileza, Paula. Bom, Euromotors, BMW, a nossa patrocinadora, essa é a loja conceitual que eles estão trazendo para Jundiaí, na Avenida La Torre, previsão de inauguração no primeiro trimestre do ano que vem. Uma loja totalmente inovadora também, né, Bruno? Sem dúvida nenhuma. Diferentes ambientes, uma loja grande, tanto para carros como para motos. Você tem ali salão de beleza, barbearia no caso, e salão de beleza, imagino, que é um stand para homem e para mulher. Tem um escritório de coworking, tem um simulador bem bacana. A ideia da Goi Abramo, da Euromotors, é fazer com que o cliente tenha essa experiência de marca, né? A experiência do cliente, do consumidor, ficar o maior tempo possível em contato com a marca, se sentindo Uma loja em interativa, casa. né? Totalmente interativa. Muito interessante. É uma concessionária conceito. BMW, Euromotors, o maior grupo, marcas premium. Aí está o simulador, A barbearia, barbearia, salão de Coworking ali beleza, atrás. Sensacional. todas as motos. Então vai ser um ponto de referência da BMW aqui. Euromotors BMW, maravilha. E agora, Paula, a Vericode. Instalação ou manutenção de refrigeração residencial, comercial e industrial é com a Vericode. Vericode, uma empresa que está chegando muito forte, com um plano comercial e de marketing bem arrojado no mercado da região de Jundiaí, especializada em equipamentos de refrigeração, ar-condicionados, tanto para instalação em casas, residências e indústrias, Pessoal muito bem treinado. muito bem treinado, e conta com a parceria de todas essas marcas que são marcas de referência no mercado de refrigeração. Vericode, chegando com bastante sucesso aqui no mercado jundiaense e da região, muito sucesso para a Vericode também. Muito obrigado, Paula. Bom, agora nós vamos trazer um outro quadro. Você viu que o nosso programa é bem diversificado. Muito interessante. A gente procura fazer o entrevistado se sentir em casa, um bate-papo. E aí, o Abramo trouxe essa ideia. Escolhi aqui uma frase inspiradora. Opa! E depois a gente gostaria de ouvir a sua opinião sobre Vamos essa ver, frase. aqui cada Vamos um, lá, cada um. a sua Vamos lá. livre arbítrio, Livre né? arbítrio. Eu vou desta primeira. Vamos ver aqui como é Vamos que ver a frase. Gênio é a habilidade de reduzir o que é complicado em algo simples. Pronto. É maravilhoso. Foi a dedo, hein? Genial Foi a essa dedo. Isso frase. aqui não é combinado, hein, pessoal? Isso, é não combinado. mesmo. Isso aqui escolhe, a tem gente as vem falando frases. de inovação até agora. É, O genial é Isso mesmo, do Seran. isso aí. é genial inovar. É isso É, mesmo. é. É transformar, às vezes, o que já existe numa coisa completamente nova, com outras funcionalidades. Exato. Uhum. É- Então a gente sempre repete a frase que é para ficar. Então, gênio é a habilidade de reduzir o que é complicado em algo simples. C.W. Seran. O que me chama muito a atenção aqui é a palavra, além dos comentários muito pertinentes do Dagô,
né, de transformação e inovação, a palavra simples, né? A gente vê que, às vezes, a simplicidade está muito relacionada à genialidade. Quando algo é muito difícil de compreender, você trabalha, você é especialista em marketing, mas a pessoa não consegue entender aquela sua mensagem. A gente vê muitas propagandas geniais que são simples, diretas ao ponto. Sem dúvida nenhuma. Então, eu sou tenista e tem N exemplos de tenistas geniais que transformam aqueles golpes complicadíssimos em algo simples. Você vê o cara batendo na bola e fala, não, isso qualquer um sabe fazer. Mas não. Ele transformou algo completamente difícil, muito difícil, em um movimento, em algo fácil. Então você vê um excelente tenista, um esportista, Cara, mas é fácil fazer isso? Não, que o cara é gênio. Exatamente. E eu acho que isso se aplica no mundo dos negócios também. E são horas e horas de treinamento. Eu acho que isso... Eu sempre penso assim, às vezes você chega com uma ideia que parece ser uma ideia super simples, né? Só que você ficou pensando horas, dias para ter aquela ideia, né? É a famosa frase do Washington Oliveto. Como você tem tanta ideia? Eu tenho 99% de transpiração e 1% de inspiração. Essa é fantástica, essa frase. É isso mesmo. É isso. A gente, semana que vem, muito legal a gente trazer esse assunto de marketing. Semana que vem a gente vai trazer um publicitário aqui. Opa! Que você também é publicitário, Sim. né? Ele é minha com certeza formação. está te assistindo, porque hoje a gente falou para ele, é o Chan, né? O Chan vai estar aqui semana que vem com a gente, publicitário muito criativo, fantástico. Ele está assistindo você hoje, ele é bem mais novo que você, tá, mas já bem sucedido. Vou assisti-lo, com certeza. E ele vai ficar honrado, porque com certeza. ele é um cara assim que pensa fora da casa também. Que legal. Fora da casa não, fora da caixa. Fora da caixa. Fora da caixa. Mas maravilhoso. E agora a gente está chegando na etapa final. A gente gostaria que você pudesse usar esse tempo final realmente para reforçar uma dica, né? Você já deu 2 dicas muito legais, né? Uma eu lembro, acredite naquilo. Você falou o exemplo, acredite naquele produto que você faz, que é a sua especialidade. Você deu o exemplo da sala de reuniões com grandes executivos, que o presidente de uma grande empresa te deu essa dica. Mas se você quiser dar outras dicas também na sua vida pessoal, porque empreendedor Eu acho... bom, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Acho extremamente interessante esse tipo de programa que vocês estão desenvolvendo. Só tem coisa produtiva e coisa legal. Eu acho que a última dica, que tem a ver com o texto do livro, com o título do livro. Pessoas são pessoas. O que quer dizer isso? Quer dizer que na sua vida pessoal ou na sua vida empresarial, você lida com pessoas. Não importa se você está falando com uma grande corporação, se você está falando com uma empresa pequena, no fim, você vai falar com alguém. Então, a gente precisa entender que as empresas são feitas de pessoas. E que se a gente conseguir, de alguma maneira, lidar com essas pessoas do melhor jeito possível, vira um ganha-ganha. Não existe empresa sem pessoas. Exatamente. Pessoas são empresas. Eu li o prefácio do seu livro e algumas... Você fala bem assim, não são as máquinas. Quer dizer, qualquer máquina tem uma pessoa por trás. Né? Então, Exatamente. Nós não somos máquinas, nós temos emoções. Você é muito também orientado a pessoas. Eu tenho uma frase que eu digo assim, seja bom com as pessoas e cruel com os processos. Exatamente. Né? Eu acho que você... A frase é muito legal. Durante a minha carreira, eu sempre procurei trabalhar da melhor forma possível, obedecendo os processos, as regras, porque sem elas também é não impossível. vira anarquia, né? Mas trate bem as pessoas. É fundamental, né? Fundamental, sabe? Seja educado com as pessoas. Eu acho que isso realmente... Hoje se fala muito disso, que os grandes líderes são pessoas que tratam bem as pessoas. Para mim, sempre não foi muda assim, nada, porque eu acho que tratar bem as pessoas é bom. Concordo. Respeito. Concordo com você. Não é o jeito que você quer ser tratado? Então, trate você bem. abre portas, né? Você está lidando com... A educação abre portas que $1 milhão não abre. Verdade. Então é isso. É verdade. Né? É verdade. Minha opinião. Isso. E eu concordo plenamente. Não, maravilhoso. Eu acho que
essa dica final, ela fechou com chave de ouro, né, o nosso tempo aqui. E parabéns pelo título. E pelo muito livro. obrigado. Muito obrigado. Esse livro vai ser best-seller, pelo menos no mundo empresarial, no mundo das pessoas que buscam referências e inspiração. Eu tenho certeza que vão se motivar a saber mais. É só entrar no site da Gasol, lá você tem todas as informações. Todas as dicas lá. E a gente agradece, estamos chegando ao final, mas a gente agradece muito a presença Muito obrigado. do nosso convidado especial, da Goberto. Eu que agradeço mais uma Foi um vez. prazer tê-lo aqui. As portas estão abertas. E vou cobrar a próxima para falar você tem dos que carros, vir hein? falar de carros. Aí você se prepara. Vou falar dessa marca, porque a gente vai aprender contigo. Combinado. É um tema Vai ser um de prazer. paixão. E vai ser muito legal. Com não certeza. tenha dúvida. Muito obrigado. E a gente agradece também a audiência, né, do nosso público, que todos tenham tido muita inspiração, que vejam o exemplo do Dagô, de procurar fazer a diferença, corram atrás dos seus projetos. Fiquem todos muito bem. Até o próximo programa Business 360 e uma boa noite.